Estão me vendo? Estão me ouvindo? Bom dia, professora. Sim. Bom dia. Bom dia, professora. Tava ótima a música aí mesmo. Grande Ronald. Hã? Grande Ronald. Foi o Ronald? Foi. Ah, eu não vi aqui, tá ótimo, exato. Pessoal, bom dia. Na verdade, essa aula, quando eu fui ver o conteúdo que vocês já tinham tido, essa aula de gastrointestinal 1 foi dada pelo professor Falcão, e eu fiz isso para tentar atender tudo que vocês tinham pedido, né, para estar fazendo essa aula dividida em TG1 e 2, como a gente tinha combinado na semana passada, e eu também coloquei algumas questões para a gente estar discutindo e estar treinando, tá bom? Vocês podem colocar o nome de vocês no chat que eu vou dar presença depois. Tá bom? Podem botar aí que depois eu... Peraí. Pessoal, deixa eu começar a gravar para vocês colocarem o nome, porque eu acho que não fica salvo. Isso que vocês me falaram na semana passada, não foi? Já tá gravando, já. Acho que já tá gravando, professora. Já? Já. Ah, então tá, pessoal, tá ótimo. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me interrompendo. Estão vendo a minha tela? Sim, professora. Vamos sim. Tá, se tiver alguma coisa que o Falcão tenha falado, que eu não fale, o que vocês queiram acrescentar no que eu estou passando para vocês, vocês podem ir me interrompendo e acrescentando, tá? Que eu acabei não vendo o slide dele para ver o que ele falou com vocês. Tá? Pessoal, então a gente vai falar de patologia gastrointestinal, dividido basicamente em 3 partes para a gente separar as lesões mais prevalentes do esôfago, do estômago e do intestino. Hoje eu vou passar com vocês esôfago e estômago. Esofagite de refluxo, que é uma patologia bastante comum e tem alterações morfológicas importantes para que vocês entendam. As esofagites infecciosas, que os principais agentes envolvidos são a Candida auerpes e o citomegalovírus, e os adenocarcinomas de esôfago. Para estar recordando, o esôfago é um órgão tubular. Pessoal, como vocês estão colocando o nome no chat, eu não estou olhando ele, porque eu estou imaginando que seja a presença de vocês. Então, vocês me interrompam por voz, tá? Se quiserem falar alguma coisa. É um órgão tubular, tem cerca de 25 centímetros. Quando é feita uma endoscopia, para a gente posicionar, colocar a localização de alguma coisa que a gente queira referir do esôfago, eles fazem a medição através dos incisivos, através da entrada do túbulo, do condutor, né, do tubo de imagem na cavidade oral. Esse órgão, ele tem mais ou menos 25 centímetros e ele vai fazendo essas contrações que são involuntárias. Essas contrações, elas são controladas pelo sistema nervoso autônomo e aqui a gente tem, então, os movimentos peristálticos que são importantes para estar fazendo o bolo alimentar chegar no próximo órgão. Anatomicamente, a gente divide, né, o esôfago em 3 porções, que é cervical, a torácica e a abdominal. Sendo que na porção cervical a gente tem a musculatura estriada e na porção abdominal a gente tem a musculatura lisa. A gente precisa também ver nessa primeira imagem aqui a relação que existe com a traqueia. Então, para vocês verem que nessa primeira porção aqui, onde eu consigo ter essa imagem para mostrar para vocês, existe uma proximidade com a árvore respiratória. Ele tem 4 camadas. Essa primeira camada, que é a camada que tem contato com o bolo alimentar, é uma camada de epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Como é que a gente pode chamar esse epitélio também?
Como chama o epitélio que reveste o esôfago? É o epitélio escamoso. Esse epitélio é diferente do epitélio que a gente vai estar encontrando no estômago e no intestino. Isso é importante que vocês saibam, porque a primeira patologia que a gente vai estar vendo, que é o esôfago de Barrett, tem uma importância esse revestimento dessa primeira camada do órgão. Aqui embaixo a gente tem, né, um tecido conjuntivo nessa camada submucosa e aqui existem glândulas que vão estar secretando substâncias aqui para a luz desse órgão. A gente tem essa camada muscular que, assim como no restante do trato gastrointestinal, é dividida numa camada circular interna e numa longitudinal externa e a última camada, que a gente tem uma serose na porção distal do órgão, a gente tem apenas uma adventícia, que é o tecido conjuntivo. Na parte que o esôfago se junta no estômago, a gente vai chamar essa parte de junção esôfago-gástrica, que é essa imagem que a gente tem aqui. O que a gente vai estar encontrando? Uma transição epitelial, porque o epitélio que reveste o esôfago é um epitélio escamoso, e o epitélio que a gente tem no restante do trato gastrointestinal, começando no estômago, é um epitélio colunar. Então, nessa parte aqui, existe uma transição abrupta entre esses dois epitélios, nessa área que a gente chama de junção esôfago-gástrica. Isso é muito importante. A primeira condição que a gente vai estar vendo é a esofagite. Saber que a esofagite pode acontecer principalmente por refluxo, por causas infecciosas, agentes físicos, agentes químicos também e outras causas. Aqui, entre agentes físicos e químicos, o que vocês podem estar lembrando que pode estar causando uma esofagite? Vocês lembram de alguma coisa? Álcool, vou botar aqui, álcool, cafeína, exatamente. Essas substâncias, elas podem estar causando, né, agressões ao epitélio, tanto do esôfago quanto do estômago. O uso de medicamentos também, limão, laranja, pode ser também. Uso de medicamentos como esse, como outros anti-inflamatórios podem estar trazendo essas agressões também. E lembrar que aquelas pessoas também que têm o hábito de fazer o uso de a deglutição de medicamentos sem estar fazendo o uso de bebida, de líquido junto, quando o alimento passa ou quando o medicamento passa e o medicamento ele fica impactado ou faz algum contato com o epitélio, ele pode fazer ali um trauma mecânico pelo impacto do medicamento ou pela substância tendo contato com o epitélio. Então, são duas possibilidades. Está fazendo uma agressão física pelo impacto ou pela substância química que constitui o medicamento. Indiquem as pessoas a não estarem fazendo a ingestão de medicamentos sem estar ingerindo líquido junto. Esse é um dos motivos. Então, aqui, a esofagite de refluxo, que é uma condição extremamente comum que vocês vão estar vendo no dia a dia de vocês, é uma condição que é relacionada, né, a fragilidade, por algum motivo, dessa constricção que é feita na porção distal do esôfago. A gente precisa lembrar que quando o alimento ele chega aqui dentro do estômago, ele vai sofrer, né, assim, o acréscimo de substâncias, que são substâncias que vão fazer com que esse bolo alimentar ele fica extremamente ácido. Então, a gente sabe que a acidez ela acontece quando o alimento ele chega dentro do estômago, quando essas enzimas elas são liberadas. Quando eu tenho a doença do refluxo gastroesofagiano, eu vou ter o refluxo total ou o refluxo parcial, né, desse conteúdo que está dentro do estômago ou dentro dessa parte do adenal. E esse conteúdo ele vai refluir para uma parte desse esôfago distal. O que o paciente apresenta quando ele tem doença de refluxo? Ele come e ele sente, né, uma queimação na parte esofagiana, ele sente como se tivesse um corpo estranho na garganta, ele pode ter dor retroesternal, ele pode ter eructação que são arrotos, ele pode ter uma dor epigástrica, e existe uma manifestação que é bastante comum nesses pacientes também, que é a tosse crônica. Então, apresentando essas manifestações, uma das coisas que a gente tem que pensar é no refluxo gastroesofagiano. A tendência é que o refluxo ele aumente com a idade.
Saber que esse relaxamento que acontece nessa porção distal do esôfago e proximal do estômago, aqui a gente tem o esfíncter esofagiano inferior, esse relaxamento ele acontece, né, após as refeições e mais ou menos uma vez a cada hora, fisiologicamente a gente tem um relaxamento dessa estrutura. Só que existem pessoas que, na verdade, apresentam esse relaxamento exacerbado mais de uma vez, como deveria acontecer de maneira fisiológica, e existem alguns fatores que predispõem esse excesso de relaxamento ou predispõem a esse refluxo aqui, ó, predispõe ao retorno desse conteúdo que está retornando para o esôfago distal. Quais são essas condições? Bebida alcoólica, cigarro, obesidade, gravidez e distensão gástrica, a gente tem que pensar nessa estrutura aqui. A gente está vendo o estômago. Aqui, o estômago ele fica abaixo dessa musculatura diafragmática. Se eu tenho aquelas pessoas que têm refluxo e fazem aquelas refeições extremamente copiosas, o que vai acontecer? Se eu distendo muito a minha cavidade gástrica, isso favorece uma fragilidade mecânica nesse esfíncter esofagiano inferior, porque eu estou distendendo. Pessoas que são obesas ou gestantes, eles vão ter um aumento da pressão intraabdominal que vai comprimir, na verdade, essa cavidade gástrica que vai favorecer o refluxo desse conteúdo. Uso de anti-inflamatórios e a hérnia de hiato. Vocês sabem o que é a hérnia de hiato? A hérnia de hiato acontece, essa patologia, o diagnóstico dessa patologia é dado quando a gente tem essa porçãozinha aqui, ó, inicial do estômago, essa porção supradiafragmática, a gente tem essa porção herniada. Então, esse conteúdo gástrico, ele fica superior à musculatura diafragmática. Crianças são mais suscetíveis, sim, na verdade, existe uma maturidade dos sistemas que vão acontecendo. Essas crianças, elas podem ter esse refluxo que é fisiológico até nos primeiros meses de vida e tende a desaparecer após os 2 anos de idade, tá? Eu vi outra pergunta aqui. Pode desencadear asma? Asma não, porque asma é uma patologia onde você tem alteração nas vias aéreas distais. O que pode acontecer é a tosse vai fazendo uma irritação. Essa irritação começa, né, na orofaringe, quando esse alimento ele reflui até a parte distal. Existe uma porção onde a gente tem, né, a possibilidade de estar tendo conteúdo, né, um órgão que é tanto gastrointestinal quanto respiratório. Quando você tem o conteúdo refluindo, você faz uma irritação da árvore respiratória, mas essa irritação é superior. A asma é uma doença de via aérea distal. Essas cirurgias de redução de estômago podem comprometer os esfíncteres. Ronald, essas cirurgias que estão acontecendo de redução de estômago atualmente são cirurgias que eu vou mostrar para você como elas acontecem. Agora elas começaram a ser feitas via endoscópica, mas via endoscópica pelo esôfago, que atualmente elas são feitas através daqueles furinhos que você coloca na barriga e você faz pequenas incisões. Nessas cirurgias, o que acontece? Você tira essa parte que eu estou marcando aqui. Ai, eu marquei demais, eu vou botar outra cor. Você vai tirar essa parte aqui, ó, geralmente, o corpo gástrico, você tira uma porção do corpo gástrico e você não mexe no esfíncter, tá? Você tira essa parte. As maiores complicações dessas cirurgias, né, são complicações relacionadas à absorção alimentar, porque a gente vai ter, né, esses pacientes, eles vão ter um prejuízo do tecido glandular, eles vão ter uma menor área. Mas essas cirurgias, elas não mexem com o esfíncter. Essas cirurgias são feitas aqui. Você tira esse segmento, tá? Tem mais chance de engasgar, sim, porque esse conteúdo ele pode ir refluindo e a pessoa fica com esse incômodo e pode levar a engasgo, sim.
E esse mal-estar dessas pessoas que apresentam refluxo vem no momento já inicial, após a alimentação, principalmente nessas pessoas que têm o aumento da pressão intraabdominal, que é a gestante, é o obeso e as pessoas que fazem a refeição muito copiosa. Se você está com o estômago extremamente distendido por uma alimentação extremamente copiosa e você continua comendo, a possibilidade desse conteúdo estar refluindo porque não cabe mais é muito grande. Isso favorece que a pessoa vá tendo os engasgos. Não vou falar da classificação das esofagites. Essas classificações de esofagite devem ser faladas na gastro, mas eu posso colocar para falar para você, Vinícius, na próxima aula de intestino eu acrescento a classificação. Tá? Essa classificação é feita, né, quando você quer fazer uma correlação junto com a imagem endoscópica. Mas eu acrescento na próxima aula de intestino. É que, na verdade, a gente tem inúmeras patologias dentro do trato gastrointestinal. O que eu trouxe para vocês são as patologias que são as mais comuns, que estão mais presentes no dia a dia. E dentro da patologia, da disciplina patologia, o que fica melhor para vocês estarem estudando são as condições onde a gente tem alterações morfológicas, porque aqui eu preciso mostrar para vocês as alterações nos órgãos. Muitas das condições do trato gastrointestinal são relacionadas à motilidade. E eu não trouxe para mostrar isso para vocês porque, de fato, fica muita coisa, tá? Esse refluxo da grávida vai ser reversível, sim, diminuindo a pressão intraabdominal. Se for essa a única causa do refluxo, sim. Depois do parto, sim. Se for esse o único motivo dela estar tendo o refluxo, isso vai melhorar com a diminuição da pressão intraabdominal. Assim como tende a melhorar se o paciente for obeso e emagrecer, se o paciente que tem o hábito de fazer refeições muito copiosas, de estender muito o estômago, e essa pessoa começar a se alimentar de uma maneira mais equilibrada. Tanto que para essas pessoas que apresentam refluxo, além do tratamento medicamentoso, que é feito, né, com o uso de antiácido, de inibidor da bomba de prótons, que eu não tenho conhecimento para dar detalhes para vocês dessas medicações, mas uma das medidas que a gente tem que estar orientando esse paciente é em relação à alimentação dele. Os pacientes que têm refluxo, eles devem fazer refeições menores, refeições mais brandas e mais vezes ao dia se a fome for grande, né? Se continuar com fome, você come, mas você come menos e mais vezes. A ideia é que você não distenda o seu estômago, porque se eu tenho um estômago que está repleto de conteúdo aqui dentro, está repleto de alimento aqui dentro, esse esfíncter, ele vai ficar sobrecarregado e o alimento, ele vai estar refluindo. Então, a ideia é que você não distenda a sua cavidade gástrica com excesso de alimentação. E uma outra coisa que você orienta nesses pacientes é, obviamente, você tem que imaginar que você tem né, quando você tem esse nível, quando a pessoa está em pé, ainda existe o posicionamento. Esse conteúdo ele tem que vencer, né, o peristaltismo para estar refluindo e a posição ortostática, quando isso acontece. Se a pessoa deita, você fica no mesmo nível e isso facilita o refluxo. Então, uma das outras coisas que a gente tem que indicar para esse paciente que tem refluxo é para fazer alimentação e não deitar imediatamente. Esses pacientes eles são orientados à noite, a última refeição do dia principalmente, para não estarem fazendo essa refeição e indo para a cama. Esse paciente ficar sentado, ficar em pé, fazer alguma outra coisa, esperar esvaziar um pouco o estômago para então deitar. E ter a cabeceira um pouco elevada, né, para não ficar no mesmo nível, porque predispõe o refluxo também. Esse refluxo, então, ele vai acontecer porque os mecanismos de proteção esofágica, né, eles, na verdade, podem ser quebrados. Existem mecanismos do próprio esôfago que evitam a agressão a essa mucosa. A gente tem mecanismos de defesa que são próprios dos órgãos, né? Quando a gente tem aqui, em relação ao refluxo, o esfíncter esofagiano inferior, que é um tônus, existe uma musculatura aqui, e a musculatura diafragmática, eles vão fazer essa barreira anatômica, né, que funciona muito bem se o indivíduo estiver em pé, e fica mais prejudicado, obviamente, se o indivíduo deitar. Quando eu analiso histologicamente, eu tenho um epitélio bastante resistente, que é o epitélio esofagiano, eu tenho as glândulas submucosas que tentam neutralizar um pouco essas substâncias quando estão mais ácidas. Então, existem os nossos mecanismos próprios que são fisiológicos
de defesa contra qualquer acidez que exista. Como que eu consigo medir esse refluxo gastroesofagiano? Hoje o exame, que é padrão ouro para a gente estar avaliando a presença desse refluxo, é a pH-metria de 24 horas. Você fica 24 horas com essa sonda aqui introduzida e você consegue ver a quantidade de vezes que você teve o refluxo. Existe, né, na microscopia e no exame endoscópico achados que nos dizem que esse paciente está tendo refluxo. Isso vai me dizer que eu posso fazer o diagnóstico de esofagite de refluxo sem que haja lesão? Eu vou conseguir identificar? No primeiro momento, na microscopia, eu consigo ver algumas células que não deveriam ser vistas se o paciente não apresentasse o refluxo. Mas a gente consegue identificar o refluxo e pensar nele microscopicamente se eu já tenho lesões, né? Se eu já tenho lesões desse epitélio esofagiano. Agora, se eu faço esse exame pH-metria de 24 horas, eu consigo diagnosticar essa condição antes do paciente ter lesão. Quando começa a ter sintomas, não necessariamente ele já tem alguma lesão associada. O que eu espero encontrar nesse paciente que tem doença do refluxo? Eu espero encontrar um epitélio mais avermelhado, tá? Num primeiro momento. Depois, esse paciente ele pode ter algumas erosões desse epitélio, se essa agressão continuar, e até mesmo ulcerações. Lembrando para vocês que existe uma diferença de erosão para ulceração. Erosões são lesões mais superficiais, quando eu tenho alguma perda de continuidade do epitélio. E nas ulcerações, eu tenho lesão daquele tecido conjuntivo que vem embaixo do epitélio. Então, ulceração é uma lesão mais profunda, mais grave. Erosão apenas descolei, eu apenas perdi uma parte inicial desse epitélio, é uma lesão mais superficial. Tá? Dentro desse exame endoscópico que é feito, eu consigo fazer, né, as classificações devidas e eu posso encontrar pequenos pontos de sangramento, também vai depender da gravidade da lesão e do tanto que esse meu epitélio esofagiano está agredido por esse refluxo gastroesofagiano. Aqui, o que eu estou vendo? Quando vocês veem essa mucosa pardo claro, lembrando que essa mucosa esofagiana é uma mucosa que macroscopicamente ela tem um aspecto mais branquinho. Quando a gente abre um esôfago e o esôfago ele é mais claro do que o estômago. O estômago tem uma tonalidade pardo clara meio rosada e o esôfago é um órgão mais brancacento. Ele tem um preguiamento diferente, eu acho que eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. O que chama atenção aqui é a gente estar vendo essas áreas mais avermelhadas formando essas lesões. Isso aqui são lesões hiperemiadas. Provavelmente eu tenho um descolamento, uma lesão desse epitélio superficial, que eu posso chamar isso de erosão, posso ter aqui também. E aqui eu consigo identificar, me parece um sangramento recente, mas a imagem ela está cortada. Mas me parece ser uma área de sangramento recente, isso a gente pode estar encontrando no paciente com doença de refluxo. Tá? Na microscopia, essas são as alterações que eu consigo ver quando a doença já está instalada. Num primeiro momento, quando eu ainda não tenho lesões evidentes do epitélio, o que eu consigo ver são células inflamatórias. Tá? Depois, quando a doença já está instalada, para eu chamar de esofagite, o epitélio do esôfago ele tem aquele epitélio escamoso, e ele tem aquela camada basal aqui muito bem delimitada. Uma das características é a hiperplasia dessa camada basal, o alongamento das papilas e essa quantidade grande de células inflamatórias. Isso aqui que vocês estão vendo, são as áreas que macroscopicamente a gente identifica como erosão. A erosão vai acontecer no refluxo gastroesofagiano pelas células inflamatórias que vão estar vindo, né, pela lesão causada por esse refluxo e essas células inflamatórias que vão estar, né, lesionando, esse processo inflamatório que vai estar lesionando essa mucosa. Então, macroscopicamente, vocês podem estar vendo áreas de erosão. E microscopicamente, essas áreas são representadas por agressão do epitélio e por células inflamatórias. Eu vou tentar fazer uma maionese fit. Ah, tá. Eu quero essa maionese, hein? Ulceração, estenose, hematêmese e melena, esôfago de Barrett e adenocarcinoma,
Acho que não sou eu só que quero essa maionese aí não, hein? A maionese fit, delícia. Essas complicações podem ser vistas, né, nesses pacientes que têm essa esofagite de refluxo. Uma grande preocupação nesses pacientes, e é um motivo da gente tentar, né, conter esse refluxo, porque o paciente ele pode ter só esofagite de refluxo, tomar as medidas necessárias e acabar. Pode ser só um momento. Vocês já devem ter reparado, por exemplo, se passar um período indo a muitas festas, fazendo muita bebida alcoólica, fazendo uso de muita bebida alcoólica. Foi para uma festa, tomou muita cerveja durante um tempo. Passou aí 15 dias, 20 dias indo para muitas festas, comemorações, pode acontecer no carnaval, acontece no final do ano. Quando toma muita cerveja, a cerveja ela vem acompanhada de churrasco muitas das vezes e ela faz aquela distensão gástrica muito importante. Já devem ter notado que quando isso acontece, início do período isso acontece também, já devem ter notado que quando isso acontece pode vir acompanhada de um desconforto gástrico, pode vir acompanhada de queimação, pode vir acompanhada de azia, e nesses momentos podem fazer refluxo. Então esse refluxo ele pode ser transitório, você pode ter essa esofagite transitória quando você está num período fazendo uso de anti-inflamatório, quando você está fazendo o início do período, que você está bebendo continuamente durante alguns dias, isso pode melhorar. Os pacientes que têm a esofagite de refluxo, por exemplo, as grávidas, isso é só um período. Os pacientes que são obesos, eles já têm uma propensão a estar fazendo esse refluxo com mais frequência. Aquelas pessoas que têm o refluxo porque têm um excesso de relaxamento do esfíncter, uma fragilidade do esfíncter, é mais preocupante. Assim como aqueles pacientes, né, que têm hérnia de hiato, isso é mais preocupante. Por quê? Porque esses pacientes teoricamente não fazem esse refluxo durante um curto período de tempo. Eles fazem esse refluxo mais frequentemente. E eles precisam tomar essas medidas de contenção do refluxo. Por quê? Uma preocupação que a gente tem é o desenvolvimento do esôfago de Barrett. É uma das complicações do refluxo, por isso que a gente tem que tentar combater a recorrência e a continuidade desse refluxo do conteúdo ácido. E a gente tenta fazer isso com o uso de medicação e das medidas. Quando esse conteúdo ácido ele vai retornando para o terço distal do esôfago, e saber que o esôfago de Barrett é uma complicação da esofagite de refluxo que acontece no terço distal do órgão, isso acontece porque o conteúdo, quando ele está lá dentro do estômago, ele se torna um conteúdo extremamente ácido. A acidez que a gente tem dentro do estômago. Quando esse conteúdo ele reflui para o terço distal do esôfago, o terço distal do esôfago a gente tem outro epitélio, que é esse epitélio aqui. Esse epitélio ele não está preparado para acidez. Esse é um epitélio que ele lida com o bolo alimentar antes de estar misturado com as enzimas ácidas que tem dentro do estômago. Então, esse conteúdo ácido que vai estar em contato com esse epitélio começa a agredir continuamente esse epitélio. O que vai acontecer com esse epitélio se ele for continuamente agredido? Ele pode sofrer uma metaplasia, que vocês já viram que é metaplasia no quarto período. É quando eu tenho a substituição de um tecido epitelial maduro por outro tecido maduro. E essa substituição acontece por quê? Essa substituição vai acontecendo para eu tentar dar a estas células que estão agredidas, a essa área que está sofrendo essa agressão, mais resistência. Eu não tenho condições de ter resistência, né, nesse terço distal do esôfago, tendo esse tipo epitelial. Então, eu começo a fazer uma metaplasia nesse terço distal do órgão para tentar ficar mais adequada ao ambiente que está sendo acometido por esse refluxo. O que vai acontecer nesse epitélio distal do esôfago? Ele vai se transformando no epitélio colunar, no epitélio do tipo intestinal, com essas células caliciformes. Essas células caliciformes que a gente vê, elas são importantes para esse diagnóstico. Então, esse epitélio que era escamoso vai sendo alterado para um epitélio do tipo colunar, que é o epitélio que a gente vê no estômago e no intestino. Os pacientes que são vítimas de esôfago de Barrett são aqueles pacientes com a esofagite
com agressão continuada do epitélio do esôfago distal. Homens são mais acometidos, cerca de 40 a 50 anos, porque eu preciso da recorrência do episódio. E qual que é a preocupação para o esôfago de Barrett? O esôfago de Barrett é uma metaplasia e quando a gente sabe que a metaplasia é uma alteração epitelial, é uma alteração benigna, mas a continuidade do processo que está agredindo aquele epitélio pode me levar aquele epitélio metaplásico a displasias e a displasia pode me levar a neoplasia. Então, quando eu tenho esôfago de Barrett, eu tenho que ter uma atenção especial porque eu tenho uma chance aumentada para o desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico ou adenocarcinoma esofagiano. Infecção de repetição, peraí que eu não estou conseguindo ler tudo. Infecção de repetição e amidalite são comuns quando tem o refluxo? Eu acho que não, eu nunca ouvi falar isso. Eu nunca ouvi falar que o refluxo possa estar chegando até a amígdala e estar agredindo essa amígdala, fazendo amidalite de repetição. Eu nunca ouvi falar. Eu acho que isso não acontece, não. Amidalites acontecem, essas amidalites são por infecção viral ou infecção bacteriana. Eu nunca ouvi falar dessa amidalite por trauma químico do refluxo gastroesofágico. Nunca ouvi falar. Acho que não. Como é que eu faço o diagnóstico do esôfago de Barrett? Se eu fizer a pH-metria de 24 horas, eu vou conseguir identificar que existe o refluxo, o relaxamento, o conteúdo refluindo mais vezes do que o normal. Quando eu faço o exame endoscópico, além daquelas alterações que são as alterações da esofagite, existe uma outra alteração que é bastante característica dessa doença, que é uma mucosa aveludada, e essa mucosa ela é classificada, né, descrevem essa mucosa de coloração salmão. Então, se vocês estiverem lendo um laudo de endoscopia com essa descrição, coloração salmão, aspecto aveludado ou coloração alaranjada, com essa trama vascular mais evidente, formando essa erosão, vocês têm que pensar na possibilidade de esôfago de Barrett. Então, se eu tenho a clínica, fiz a endoscopia, tenho essa imagem que fala a favor de ser um esôfago de Barrett, qual que é o próximo passo? Eu estou fazendo biópsia dessa área. Lembrando que quando eu for fazer biópsia do esôfago, é importante representar as áreas que estão preservadas e a área que você tem a lesão que está sendo descrita. Então, fiz a biópsia dessa área. O endoscopista me referiu que a biópsia foi feita no terço distal do esôfago, na porção mais inferior do esôfago. Se eu estou olhando a microscopia dessa área e eu encontro epitélio do tipo gástrico com as células caliciformes, eu estou frente a um quadro de metaplasia. Tá? Por quê? Porque no terço distal do esôfago eu esperaria encontrar o quê? Epitélio escamoso. Se eu encontro epitélio do tipo colunar, significa que eu estou vendo um epitélio do tipo gástrico em topografia que eu deveria estar vendo epitélio do tipo esofagiano. Eu preciso manter controle do esôfago de Barrett, por quê? Porque o esôfago de Barrett é uma alteração metaplásica. E sempre que temos uma metaplasia, precisamos ter a atenção para que aquela área não se torne displásica e ali eu tenho o desenvolvimento de uma neoplasia. Então, aqui o que eu estou vendo? Biópsia do terço distal do esôfago. É importante a localização da biópsia. O endoscopista precisa te referir aonde, ele referir para o patologista aonde que ele está fazendo a biópsia. Porque a biópsia tem que ser feita do terço distal do esôfago, que é onde a gente vê a lesão de coloração salmão e aspecto aveludado. Eu estou fazendo uma biópsia de esôfago. O que eu tenho que encontrar? Esse epitélio aqui, que é o epitélio que a gente encontra no esôfago, que é o epitélio escamoso. Se nesta biópsia eu estou vendo esse tipo aqui, glandular, contendo essas células caliciformes, que são essas células aqui, que são células produtoras de mucina, eu estou frente a um epitélio que não deveria estar aqui, eu estou frente a uma metaplasia. As metaplasias que caracterizam o esôfago de Barrett nem sempre são displásicas. Elas podem ser só metaplásicas e podem regredir. Se eu tirar os fatores agressores do refluxo, eu posso fazer com que aquele epitélio volte a ser um epitélio escamoso normal. Eu posso tratar aquela agressão. Na persistência da agressão, existe a possibilidade daquela lesão evoluir e se tornar maligna. Qual que é um outro exemplo, que vocês viram isso no quarto período, de uma lesão
metaplásica, que é bastante comum. Além do esôfago de Barrett, existe uma outra que é muito comum. São as duas metaplasias mais comuns que a gente tem. Quais são? Uma é o Barrett e a outra da traqueia do tabagista, exatamente. São essas duas metaplasias mais comuns, né? O epitélio respiratório do tabagista crônico, pela agressão das substâncias tóxicas e pela temperatura da fumaça, é uma outra possibilidade, né? Então, o epitélio respiratório se modifica no epitélio escamoso e ali pode ter o desenvolvimento da malignidade. Então, qual que é a evolução do esôfago de Barrett? O epitélio escamoso, primeiro eu faço uma esofagite, uma agressão inflamatória desse epitélio esofagiano. Essa esofagite, se continuar, se essa agressão continuar, eu posso ter uma modificação do epitélio. Isso aqui eu vou chamar de quê? Metaplasia. O esôfago de Barrett é uma lesão metaplásica. Se a agressão continuar e eu não tomar as medidas profiláticas para o refluxo, eu posso ter o desenvolvimento de uma displasia e um carcinoma nesse terço distal do esôfago. Tá? Esse epitélio que vai começar a aparecer no terço distal do esôfago é um epitélio do tipo gástrico, tá? Com a formação das glândulas que eu vejo no estômago. Então, eu preciso pensar que, já olhem essa imagem, esse epitélio que está aqui forma uma bolinha com uma luz no meio. Isso é a estrutura de uma glândula. Tá? Eu começo a ter glândulas no terço distal do esôfago. Qual é o nome do tumor que dá glândula? Como é que a gente classifica uma tumoração quando ela forma glândula, que vocês viram no quarto período também? Adenocarcinoma. Então, adenoma é a lesão benigna, tá? Com potencial de malignidade, é a lesão displásica. E o maligno é o adenocarcinoma, é o nome maligno do tumor que forma glândulas, exatamente. Então, o esôfago de Barrett é uma alteração metaplásica que acontece no terço distal do esôfago. Tá? Acontece pelo refluxo do conteúdo ácido recorrente. Eu tenho no esôfago de Barrett um aspecto macroscópico de mucosa de aspecto aveludado e salmão. Na microscopia, eu tenho a presença de metaplasia do tipo intestinal, com a formação de quê? Glândulas contendo células caliciformes, que é o epitélio que a gente tem no esôfago e no estômago. Uma possibilidade com a evolução do processo é o desenvolvimento de malignidade do tipo adenocarcinoma. Oi? É só o distal ou pode acontecer no médio também? Distal. Esse refluxo, ele pode até ir subindo, mas como ele tem uma gravidade, não é comum essas lesões de refluxo chegarem até o terço médio. Então, elas são caracteristicamente lesões que se concentram no terço distal do órgão, até porque você tem 25 centímetros de esôfago. Para um conteúdo conseguir refluir até lá em cima, isso é muita coisa, entendeu? Então, uma parte até consegue refluir da clínica, mas a grande quantidade de refluxo e a agressão fica principalmente condensada no terço distal do órgão. Tá certo, obrigada. Tá? Quando a gente fala de esofagite infecciosa, resumindo essa parte infecciosa de esofagite, os principais agentes envolvidos são a cândida, herpes e citomegalovírus. Se a gente for estudar características que são comuns a esses três micro-organismos, o que eu vou poder falar? Que são condições que acontecem quando eu tenho situações de imunodepressão. Doenças mieloproliferativas, quimioterapia antineoplásica, radioterapia, uso de grandes quantidades de antibiótico, uso de corticoide em grande quantidade, pacientes que sofreram transplante de órgãos, pacientes que têm AIDS, pacientes em pós-operatório, pacientes diabéticos com alguma debilidade. Então, saber que eu encontrar micro-organismos fazendo agressões do tipo esofagite, eu tenho isso quando eu tenho alguma situação que já leve esse indivíduo à imunodepressão. A mais comum delas é a esofagite por cândida. Então, nessas três condições, baixa imunidade é frequente, tá? A esofagite por cândida, a gente vê principalmente nos pacientes que têm HIV positivo, que eu já vi algumas vezes, transplantados, e em diabéticos que estão descompensados. Nos pacientes que apresentam neoplasia e estão em tratamento, isso também pode ser visto, tá?
Como é que eu vejo a macroscopia do esôfago? Esse esôfago aqui é um esôfago de um paciente que foi a óbito, tá? Porque eu só analiso o esôfago dessa maneira se o paciente for a óbito. Fora isso, se o paciente tiver chance de tratamento, eu vou analisar as biópsias esofagianas e não o órgão inteiro. Então, isso aqui é um caso atípico. Isso aqui vai acontecer na minoria das vezes, porque eu vou conseguir tratar esse paciente. Eu vou fazer o diagnóstico e eu vou conseguir tratar essa lesão, tá? Então, o endoscopista vai fazer as biópsias e o patologista vai analisar pequenos fragmentos e não a peça toda. Se eu fosse analisar uma peça toda, ou o endoscopista pode dar essa informação para a gente, o que o endoscopista, que está vendo o órgão de dentro para fora, consegue ver? Ele vai ver essas placas brancacentas, esse aspecto aveludado e essas áreas brancas, grumosas, que vão estar ocupando todo esse órgão. Ele fica com aspecto brancacento, tá? Da mesma maneira que a candidíase vaginal dá aquele corrimento mais brancacento, aquele aspecto de leite talhado, que dá na região vulvar, a gente pode encontrar esse mesmo aspecto com menos muco, né, mas mais com aquela condição tipo placa brancacenta no esôfago desse tipo de paciente. Essas placas brancacentas que a gente vai estar vendo podem ser identificadas. Aqui a gente tem uma peça também, na maioria das vezes a gente não vê mais assim, a gente vê através de biópsia. Essa lesão acontece principalmente no terço médio distal, mas todo o órgão pode estar acometido. Quando vocês olham, isso aqui, essa primeira imagem aqui é uma visão endoscópica. É assim que o endoscopista vai ver o esôfago e vai passar a informação e vai biopsiar. Ele vai estar vendo o órgão de dentro com essas placas, essas pseudomembranas brancacentas e vai fazer biópsias. Essas biópsias têm cerca de 0,1, 0,2, 0,3 centímetros. A gente coloca aí uma média de 0,2 até 0,7. São os fragmentos que o endoscopista consegue tirar. E a gente vai analisar o fragmento da biópsia. Como é que eu faço o diagnóstico de candidíase vaginal, principalmente pela clínica, mas como é que eu faço o diagnóstico de candidíase esofagiana? Principalmente pela clínica, você vai ver a caracterização do endoscopista e na microscopia o que o paciente vê além de células inflamatórias? A presença de hifas ou esporos, que são as estruturas que na verdade representam a morfologia de uma estrutura fúngica. Então, os fungos eles podem se apresentar formando hifas ou esporos. A cândida ela pode formar as duas estruturas, tanto hifas quanto esporos. Eu posso ver essas hifas e esses esporos da cândida, que são bastante característicos, né, fazendo esse brotamento. Eu posso ver por uma coloração especial, que na patologia, né, a gente chama de ácido periódico de Schiff, a gente abrevia assim, PAS, é uma coloração específica para fungo, e aqui existe uma outra que é a prata, essa aqui chama grocote ou grocor. Escreve assim, com 2 T's, tá? Então, são duas colorações histoquímicas. Tá? Existe a imunohistoquímica e existe a histoquímica. Essas colorações para fungos são colorações histoquímicas. É feito no bloco de parafina do material da biópsia. Herpes, né? O herpes vai dar para o endoscopista. Além da clínica, a gente tem um aspecto de lesão ulcerada, formam úlceras, aquela úlcera em aspecto de vulcão, tem o centro bem deprimido e os bordos mais elevados, aqui a gente consegue identificar essa lesão ulcerada. Quando eu encontro essa lesão, eu preciso biopsiar e eu vou encontrar estruturas do tipo viral e inclusões do tipo viral. Então, as condições que predispõem são as mesmas condições de imunodepressão, é causado pelo herpes simples, e o paciente tem clínica, depois eu vou fazer a biópsia, a endoscopia, vou ver lesões ulceradas no esôfago e vou biopsiar. Aqui, como eu tinha falado com vocês, que ia aparecer em alguma imagem, aqui eu tenho a imagem, olha a diferença da coloração do epitélio gástrico para o epitélio esofagiano. Aqui é o esôfago onde eu estou delimitando agora. O esôfago ele é mais branquinho, a gente consegue ver. E aqui, né, existe uma musculatura que vai estar formando o esfíncter esofagiano inferior.
Quando eu vejo a microscopia de uma biópsia esofagiana, o que eu preciso encontrar? Inclusões nucleares. As inclusões nucleares são inclusões características do herpes, independente de onde eu tiver essa lesão pelo herpes, é do vírus. Pode ser lesão vulvar, pode ser lesão cutânea, pode ser lesão esofágica. Aonde eu tiver uma célula que está infectada pelo vírus, herpes simples, eu vejo essas inclusões nucleares. Inclusões nucleares são essas bolinhas que eu estou vendo aqui dentro do núcleo dessas células. São bastante características. E o terceiro tipo é o citomegalovírus, que faz uma inclusão também característica, é uma inclusão mais arroxeada, do herpes é mais rosa e também é uma inclusão nuclear. Então, o vírus herpes e o citomegalovírus são dois tipos de vírus que têm como características fazerem inclusões no núcleo das células e é assim que a gente diagnostica. O citomegalovírus ele vai aparecer como um processo inflamatório esofagiano, uma esofagite, quando você biopsiar. Você encontra a infecção pelo vírus, ele faz essa inclusão, independente do local onde está havendo a infecção, seja no esôfago, no linfonodo ou em algum outro órgão. A característica do CMV é fazer essa inclusão intranuclear basofílica, que dá esse aspecto aqui, que é descrito como aspecto em olho de pássaro. Para finalizar a parte de esôfago, saber que, quando eu falo de esôfago, as lesões malignas do esôfago são mais comuns do que as benignas. Não é comum a gente ver neoplasia benigna no esôfago. Você pode até encontrar pólipos, leiomiomas, mas lesões esofagianas, geralmente, né, as lesões que têm crescimento proliferativas, as lesões neoplásicas, são geralmente lesões malignas. Uma das grandes complicações é que elas podem permanecer assintomáticas por um grande período e essas lesões só aparecerem quando já tiverem muito evoluídas. Esses pacientes, eles têm uma mortalidade elevada. O tratamento cirúrgico para lesões do esôfago é um tratamento muito agressivo. A sobrevida é pequena, é curta essa sobrevida, esses pacientes têm uma mortalidade elevada. E o que esse paciente, né, vai apresentando, que geralmente a gente vê esse tipo de lesão mais em homens acima de 50 anos, né? A gente vê dor, deixa eu ver se eu botei um quadro aqui, tem dor, aqui ó, dificuldade para deglutição, dor para deglutição, pode apresentar vômitos com sangue, emagrecimento e aquela sensação de corpo estranho, de estar obstruindo, estar com dificuldade de deglutição, aquela sensação de corpo estranho na hora o faringe pode estar aparecendo. Quais são fatores que predispõem ao carcinoma, ao desenvolvimento de carcinomas do esôfago? Processos inflamatórios, baixo consumo de frutas e vegetais, alimentos enlatados e defumados, alimentos que podem estar com algum tipo de infecção, contaminados, né? Cigarro, bebida, ingestão de alimentos quentes, por isso a gente vê até uma quantidade aumentada de casos de carcinoma de esôfago no sul do nosso país, né? Porque lá eles fazem, por ser mais frio e por eles fazerem um uso aumentado de bebidas quentes, né? Chimarrão, que eu acho que eles tomam quente, então lá a gente vê um pouquinho da incidência maior. Doença de refluxo e o epitélio de Barrett, estreitamento, acalase, divertículo e alguns tipos de HPV que podem estar infeccionando. Os dois tipos de tumor que a gente vê, né, com mais frequência, o adenocarcinoma e o carcinoma de células escamosas, são os dois tipos histológicos mais frequentes. E aqui, para ficar bem fácil para vocês estarem fazendo a diferenciação, qual é aquele tumor que forma a glândula e que se desenvolve lá no terço distal do esôfago relacionado ao esôfago de Barrett? Adenocarcinoma, é aquele que forma o tubo. Tá? E existe um outro tipo de tumor que não é visto nessa localização, que é o tipo histológico mais comum, que a localização dele é no esôfago médio. Esse tipo de lesão, esse tipo de tumor é mais visto principalmente nos fumantes e etilistas crônicos. É um tipo mais agressivo do que o adenocarcinoma. A cirurgia para esse tipo de tumor é mais difícil pela localização, que é no esôfago médio, e o prognóstico dele é pior do que o do adenocarcinoma, né? Como é que a gente vê os carcinomas de esôfago?
Endoscopicamente, a localização é o principal fator para a gente pensar no tipo histológico, mas a definição do tipo histológico só é dada pela microscopia. Na endoscopia, depois que esse paciente apresenta a clínica de emagrecimento, de náusea, vômito, dor, sensação de corpo estranho, ou de nonfagia, o que a gente vai fazer? A endoscopia vai encontrar lesões. Essas lesões elas podem ser espalhadas, podem ser polipóides, podem ser vegetantes, pode ser úlcero vegetante, que é o mais comum. Então, uma lesão úlcero vegetante é uma lesão que tem áreas mais deprimidas e áreas mais elevadas. Pode, não é uma regra. A localização da lesão não é uma regra, você pode ter carcinoma de células escamosas no esôfago distal, sim. Mas o mais comum é que no esôfago distal se desenvolva um adenocarcinoma que é relacionado ao Barrett, lá naquela parte final. Mas nada impede de você ter um carcinoma de células escamosas no terço distal. Por isso você precisa fazer o histopatológico, não só a localização que é vista pelo exame de imagem. Quando você vai fazer, né, a biópsia, você vai tirar fragmentos espalhados. Essas áreas brancas são áreas de possível necrose desse tumor, que é muito comum. O tumor, quando ele cresce muito rápido, é normal que o centro dele ele fique mais necrosado, porque você não tem tempo de vascularizar aquelas células. Em relação aos adenocarcinomas, você pode ter dois tipos, intestinal e difuso, ou ele está formando glândulas, que é o mais bem diferenciado, ou ele tem aquelas células em anel de Synnet, que são as lesões mais agressivas, pouco diferenciadas. Sendo que no adenocarcinoma você pode encontrar o Barrett na periferia dessa lesão. Essa daqui é uma clássica célula em anel de Synnet. A gente chama esse núcleo de excêntrico, que é um núcleo que é rechaçado para a periferia. Essas células em anel de Synnet, que a gente vê de um adenocarcinoma pouco diferenciado, é um indicativo de gravidade. Essas células produzem mucina e são células pouco diferenciadas, né? São células que são muito diferentes do tecido original, então isso indica uma lesão com maior agressividade. Aqui eu consigo identificar o quê? Uma transição esôfago-gástrica, né? Eu tenho aqui o estômago e aqui o esôfago e eu tenho uma lesão nessa parte distal do órgão, aqui provavelmente o esfíncter, né? Então eu devo pensar em adenocarcinoma. Aqui eu tenho o esôfago, aqui eu tenho o estômago e aqui eu tenho uma lesão nessa localização esôfago-gástrica. Principal hipótese diagnóstica é o adenocarcinoma. E o carcinoma de células escamosas, ele tem aquelas características que são mais vistas, né, no epitélio escamoso, que é a formação das pérolas córneas, e ele forma, né, um tumor que forma lesão que parece com epitélio escamoso. Eu vejo essa lesão, pode ser ulcerada, pode ser polipóide, pode ser vegetante, e ele tem como característica principal estar localizado geralmente no terço médio, mas não é patognomônico e não é exclusivo. Esse tipo de câncer tem grandes chances de dar metástase para o estômago que está pertinho. É comum o esôfago ser alvo de metástases? Não é comum ele ser alvo de metástase. Ele pode comprometer o estômago por continuidade, que é ele crescendo e se espalhando. O principal alvo metastático das lesões, né, de esôfago e estômago, principalmente linfonodos, quando ele sai da parede do órgão, quando ele extravasa para a serose, ele pode comprometer órgãos que estão próximos. O esôfago também, quando o tumor infiltra toda a parede, ele pode se estender para os órgãos que estão perto, fígado, traqueia, isso pode acontecer. Mas se ele fizer invasão de linfático, a possibilidade é comprometer linfonodos. O estômago compromete bastante linfonodos. A lesão forma esse epitélio tipo escamoso. E uma característica do epitélio escamoso são as pérolas córneas. Sempre que lerem pérolas córneas, se tiver a opção de epitélio escamoso, vocês marquem essa. Então, a lesão ela pode ser... Olha a diferença de uma lesão que é ulcerada, forma cavidade. A lesão que é úlcero vegetante tem centro com cavidade e bordas mais elevadas. E a lesão que é vegetante é a lesão que tem esse aspecto aqui, ó, polipóide, de crescimento.
Imaginem essa lesão aqui que está crescendo para a luz do órgão. Essa lesão está ocupando a luz do órgão. Então, é uma lesão que com certeza vai estar causando dificuldades para a deglutição nesse paciente. Mais uma vez, uma lesão vegetante no esôfago. Agora vamos lá, umas coisinhas que eu trouxe para a gente treinar. Biópsia de esôfago evidenciando estruturas alongadas e ovaladas, identificadas através da coloração pelo ácido periódico de Schiff, favorece qual diagnóstico? Herpes, autoimune, citomegalovírus ou cândida? É isso aí, favorece cândida. Existem duas colorações que a gente pode estar, histoquímicas principais que a gente pode estar identificando a cândida, que é o ácido periódico de Schiff ou o GROCO, que é a coloração pela prata, que marca fungo também. Então, eu faço esse diagnóstico pela biópsia. Endoscopicamente, eu vejo aquelas placas brancacentas. E se eu faço a microscopia, eu encontro essas estruturas rosadas. Qual que é a característica nas células que estão acometidas pelo vírus, herpes ou citomegalovírus? O que esses dois vírus causam nas células? Inclusão nuclear, exatamente. Herpes vai fazer uma inclusão mais rosa e o citomegalovírus uma inclusão mais roxa, mais basofílica. O herpes, ele também faz uma estrutura que a gente descreve como amoldamento de núcleos, vai fazendo tipo um cacho de uva, um núcleo subindo no outro. E o citomegalovírus, independente de estar no esôfago ou em outros órgãos, causa essa inclusão. E qual é o aspecto da célula que está acometida pelo citomegalovírus? É um aspecto que é descrito na patologia, aspecto em olho de pássaro. É assim que é inclusão nuclear, tipo olho de pássaro. Se eu tenho um grande tumor... Ah, não, peraí que eu pulei. 59 anos, tabagista de longa data, com odinofagia e disfagia progressiva há 2 meses, ou seja, está piorando nos últimos 2 meses essa dificuldade para deglutição. Fizeram uma endoscopia nesse paciente que identificou lesão no terço médio do esôfago. Aqui é a primeira dica para quando estiverem falando de esôfago, a localização. Essa lesão era vegetante com centro ulcerado, ou seja, uma lesão úlcero-vegetante de 3 centímetros. Fizeram biópsia, que identificou ulceração do epitélio com células ceratinizadas, isoladas, por vezes formando ninhos, com pontes citoplasmáticas destacadas. A neoplasia infiltrava extensamente a parede. Qual que é a melhor hipótese diagnóstica? Linfoma, leiomioma, adeno ou carcinoma de células escamosas? Células escamosas, é isso aí. Quando o carcinoma de células escamosas, ele pode ser abreviado assim, vocês vão estar vendo falar dele assim, SEC. O carcinoma de células escamosas, ele também pode ser chamado de carcinoma epidermoide ou carcinoma escamoso. É a mesma coisa do que você está falando carcinoma de células escamosas. Aqui você tem como pista para fazer esse diagnóstico a localização, que é no terço médio, e essas células ceratinizadas. Quem faz ceratinização ou queratinização é a mesma coisa, é o carcinoma escamoso. E uma outra característica que o carcinoma escamoso pode ter é de estar fazendo essas pontes citoplasmáticas. Isso aqui também é uma característica do epitélio escamoso. Então, é isso aí, carcinoma de células escamosas. Agora aqui, um grande tumor ulcerado no terço distal do esôfago. Qual que é a principal hipótese diagnóstica? O adenocarcinoma também pode ser infiltrativo, tá? Vinícius, os dois podem ser infiltrativos, tanto o SEC, infiltrativo é estar entrando na parede. Qual que é a principal hipótese desse daqui, dessa massa no terço distal? Adenocarcinoma, mais alguém? É isso aí.
a principal hipótese diagnóstica é o adenocarcinoma, que vem, e a gente pensa nisso aqui relacionado principalmente à localização. Esse tumor, que é no terço distal do esôfago, geralmente é um adenocarcinoma, ele se desenvolve na maioria das vezes através de qual lesão inicial? Esôfago de Barrett, metaplasia de Barrett, esôfago de Barrett, é isso aí. E esse aqui, qual que é o principal fator de risco para o desenvolvimento desse tumor aqui do esôfago, do terço médio, que é o carcinoma de células escamosas? Tabagismo e etilismo são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do tumor do terço médio de esôfago, que é o SEC. No adenocarcinoma, o principal fator de risco é o esôfago de Barrett, e o esôfago de Barrett surge da onde? É uma metaplasia, e qual que é a condição, qual que é a doença que leva ao esôfago de Barrett? Qual é a doença de base que leva ao esôfago de Barrett? Doença do refluxo gastroesofágico. É isso aí. Bem, vimos a primeira parte e já fizemos umas questões. Querem 5 minutos para tomarem uma água? Eu espero vocês. Parei a gravação? Parei a gravação? Ainda tá gravando. Não? Parou não, Maria. Primeiro gravo. Depois compartilho a tela. Estão vendo minha tela? Sim. Sim, tá gravando também. Então, beleza. Pessoal, então, dando continuidade, agora a partir do estômago, a semana que vem a gente vai falar de intestino, vai ser uma parte só, hoje ficou um pouquinho maior mesmo. A gente vai falar das gastrites crônicas, autoimune associada ao H. pylori, e as lesões neoplásicas gástricas, adeno, giste e linfoma malte. Então, aqui, só para a gente recordar anatomicamente, né? O estômago ele é dividido em cárdia, fundo, corpo, antro e piloro, sendo que existem histologicamente duas diferenças, né? Duas dois padrões histológicos diferentes, que é o de corpo e o de antro, tá? Através da diferenciação pelas células oxínticas. Aqui, quem tinha me perguntado da cirurgia de redução, essa imagem aqui dá para ver melhor, olha. É basicamente isso aqui que é feito. Aí, como o órgão mexe, como não é sempre, às vezes vem mais um pouquinho para cá, mas é essa parte que tira o estômago fica assim, menor. Essa parte aqui do corpo que geralmente sai, tá? Ele é formado por esse pregueamento. A gente vê, quando o órgão está aberto, dois tipos de pregueamento. Da região proximal é diferente, é mais mamilonado aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima é mais pregueado. Vou botar o chat aqui para aparecer. Quando a gente vê anatomicamente, microscopicamente, ele tem essas pregas que são, na verdade, altos e baixos, formando o pregueamento e as fovéolas ou focetas. Nesse padrão mais inferior aqui, a gente tem as glândulas gástricas, essas glândulas aqui de baixo que vão liberando, né, essas substâncias, essas enzimas que vão acidificando o conteúdo aqui no lúmen gástrico. Gastrite crônica é muito importante a gente estar vendo, porque vai trazer algumas alterações na morfologia do órgão e é uma entidade assim, bastante comum, uma doença bastante comum. E vocês podem estar orientando e entendendo o que está acontecendo. Esse paciente, né, que tem essa gastrite crônica, é um paciente que vai estar se queixando de desconforto gástrico, isso eu acho que é uma das queixas mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia. Além de dor na coluna, dor de cabeça, acho que o desconforto gástrico. E na maioria das vezes são relacionadas ou à dieta ou aqueles momentos que você tem ansiedade, uso de alguma medicação. Se esse paciente tiver, né, uma gastrite crônica, um desconforto gástrico que seja mais persistente
ele vai ser submetido à endoscopia digestiva. Hoje, dentro da patologia, produtos de biópsia endoscópica gástrica são um dos nossos maiores materiais. E por que a gente precisa ter atenção para as gastrites crônicas? Porque algumas alterações que podem ser vistas devem ser acompanhadas com cautela para evitar, né, o desenvolvimento de uma malignidade e para trazer mais conforto para o paciente. O grande problema das gastrites crônicas é que elas podem levar à atrofia da mucosa e à metaplasia intestinal. Quando eu tenho atrofia da mucosa e metaplasia intestinal, eu preciso ter atenção, porque são fatores de risco para a possibilidade do desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico. Quando eu faço biópsias do estômago, é importante que eu faça biópsias das áreas diferentes. Então, isso é importante no esôfago e é importante em qualquer órgão que você for representar e que às vezes as pessoas não entendem. Se você tiver, por exemplo, isso é super importante, você tem uma lesão que está aqui no estômago, tá? Uma lesão suspeita, uma lesão cerada, um pólipo. Se o endoscopista vier e fizer biópsia daqui, de toda a área, mas não representar a lesão, adiantou? Por que dizem que o exame é examinador dependente? Porque não adianta você ter uma lesão que não está sendo vista e uma lesão que no momento que ela aparece, ela não está sendo representada. Então, você pode dar benigno numa biópsia dessa, mas você sabe se a biópsia pegou ou não na lesão? Aí a gente coloca no nosso laudo aquela frase assim, a biópsia pode não ter sido representativa da lesão. Então, vocês precisam ter atenção para isso, para o acompanhamento de como foi colhida esse material. E não só de esôfago e estômago, material de qualquer lugar. A amostra, para ser analisada, precisa ser representativa da lesão de interesse. Esses sintomas de gastrite crônica podem ser brandos e persistentes, você pode apresentar desconforto abdominal, náusea e vômito, complicações que podem ser vistas nos pacientes com gastrite, né? Doença ulcerosa péptica, atrofia da mucosa e metaplasia intestinal, que são alterações que a gente precisa ter interesse, e acompanhar esses pacientes, porque pode ter risco para o desenvolvimento de displasia e de transformação maligna nesses pacientes. Dentro das gastrites crônicas, as principais causas são a bacteriana, principalmente, e a química, tá? Que é o uso prolongado de anti-inflamatório, que a gente vê bastante. Tóxica por cigarro, bebida, a gente pode estar vendo também. Gastrite autoimune, a gente vai estar vendo hoje, e algumas outras causas. Hoje em dia, a causa mais comum da gastrite crônica é o Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é uma bactéria que é vista em grande parte da população, acho que é considerada a infecção mais prevalente na espécie humana. Está relacionado com baixo nível socioeconômico, mas principalmente no nosso país a gente não tem como estar fazendo muito essa distinção, porque as pessoas são todas próximas umas das outras. A transmissão dessa bactéria pode ser oral-oral, fecal-oral ou ambiental, por isso essa fácil disseminação da bactéria. 90% das gastrites crônicas antrais são positivas para H. pylori. Existem muitos estudos em relação ao H. pylori, muita coisa mudando, mas a gente sabe o seguinte, alguns pacientes vão apresentar H. pylori e não vão ter clínica, e alguns pacientes vão ter uma clínica recorrente. Hoje, se você diagnostica o H. pylori num paciente que tem clínica, você trata o H. pylori, porque erradicando essa bactéria, que é uma bactéria que, quando presente, pode levar à atrofia da mucosa e à metaplasia intestinal, ela aumenta o risco de desenvolvimento do câncer gástrico. Existem dois tipos de infecção que podem ser causadas por essa bactéria, predominantemente antral ou atrofia multifocal. Ele pode levar à úlcera duodenal. E saber que H. pylori é muito associado com gastrite crônica, é muito associado com doença ulcerosa péptica, com carcinoma gástrico, tem uma forte associação, porque muitas das vezes a mudança desse epitélio é oriunda das transformações que foram vistas em áreas onde o H. pylori esteve presente. Em relação ao linfoma MALT, ele tem papel etiológico definitivo,
Então saibam disso. Existe um tipo de tumor que é relacionado exclusivamente à infecção pelo Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é a única bactéria que é capaz de viver tão bem num ambiente tão adverso, que é o estômago, por ser um ambiente extremamente ácido. Poucas bactérias seriam capazes de viver ali. E o H. pylori é uma bactéria que tem um tropismo por esse ambiente ácido, que gosta desse ambiente ácido e se adapta muito bem. O H. pylori, ele fica localizado nessa porção aqui da glândula, que é essa porção aqui que produz o muco. Ele gosta de ficar nesse muco dessa glândula, é aqui que a gente encontra ele. Ele não penetra na mucosa, ele fica solto nesse muco aqui e vai liberando as suas substâncias. Existe uma coloração especial que a gente usa para ver o H. pylori na patologia, que chama Ginza, tá? Ou Gienza, como falam, essa coloração histoquímica para a gente está vendo aqui Helicobacter pylori, e existe a coloração imunistoquímica para o H. pylori também. Tá? O H. pylori ele aumenta ainda mais a acidez gástrica, independente da secreção de gastrina. Existem testes que podem ser feitos pelo endoscopista, mas o padrão ouro, o exame definitivo, é feito através da biópsia, quando a gente faz as colorações intestinais, as colorações especiais, e a gente identifica a bactéria. Como é que a gente vê, como é que a gente faz o diagnóstico de uma gastrite? Através do número aumentado de células inflamatórias na lâmina própria, que é esse tecido conjuntivo que fica em volta dessas glândulas. Então, a gente pode ter aqui um número muito grande de linfócitos e plasmócitos. Na gastrite aguda, que tem atividade inflamatória, ou seja, onde eu estou vendo agressão imediata naquele momento, eu encontro, né, um tipo celular. Qual que é o tipo celular que é característico do processo inflamatório agudo? Que é visto nos outros órgãos também. Neutrófilo. O neutrófilo polimorfo nuclear. Então, se vocês pegarem um laudo de gastrite que tiver atividade inflamatória ou tiver gastrite aguda, significa que eu estou vendo o polimorfo nuclear na glândula, que é essa imagem aqui. Ele está agredindo a glândula, ele está infiltrando a glândula naquele momento. Isso significa atividade inflamatória. Isso significa que aquele processo está acontecendo, aquela inflamação está acontecendo naquele momento. E eu encontro essa quantidade de linfócitos e plasmócitos na lâmina própria. O Helicobacter pylori está sendo visto aqui nessa primeira imagem. Ele parece uma cobrinha assim pequenininha. É uma cauda, é um filete, é um tracinho pequenininho. E a gente identifica ele nesse muco. As áreas que tem o Helicobacter pylori e a infecção por Helicobacter pylori tem que me chamar a atenção para a possibilidade de desenvolvimento de atrofia da mucosa. Essa atrofia da mucosa ou essas alterações que são regenerativas, que são relacionadas à inflamação crônica pelo Helicobacter pylori, aumenta a minha chance do desenvolvimento de alterações displásicas e então neoplásicas malignas. Por isso eu preciso ter tanta atenção nos pacientes que têm alteração das células relacionadas à infecção pelo Helicobacter pylori. Um outro tipo de gastrite que a gente vê é a gastrite crônica autoimune. Esse tipo de gastrite se associa com anemia perniciosa. Nesse tipo de paciente, que geralmente é mulher, a gente vê deficiência de qual tipo de vitamina? B12. Nesse tipo de paciente, eu preciso ter atenção, porque eu vou ter uma atrofia da mucosa oxíntica ou oxíntica e eu não vou conseguir, na verdade, ter uma liberação de ácido clorídrico e eu vou ter uma hipovitaminose do tipo B12. Com essa acloridria, eu não vou estar liberando, esse epitélio ele vai se tornando cada vez mais atrófico e eu vou ter um estímulo, né, para a liberação e para a hiperplasia das células enterocromafins para estar liberando, para fazer uma hipergastrinemia. Com a hiperplasia dessas células enterocromafin-like, que são células neuroendócrinas que existem nessas glândulas, elas vão hiperplasiar para tentar compensar essa cloridria. O que vai acontecer? Elas podem crescer de uma maneira atípica e levar, né, a um desenvolvimento de uma neoplasia
que é chamada de tumor carcinoide. O tumor carcinoide é um tumor neuroendócrino e, nesse caso, aparece pelo crescimento desse tipo celular para tentar compensar esse ambiente com baixa acidez relacionado à atrofia da mucosa ossíntica, tá? Ou oxíntica. Então, saber que nessas pacientes com gastrite crônica autoimune, eu vou ter hipovitaminose do tipo B12, um ambiente com pouca liberação, né, de ácido clorídrico. Isso vai levar à hiperplasia das células neuroendócrinas que constituem essa glândula para tentar aumentar a liberação dessa gastrina e eu posso estar fazendo uma lesão precursora do tumor carcinoide. Em relação à malignidade do estômago, existem tumores que são bastante comuns. As neoplasias do estômago são bem menos comuns do que as neoplasias do intestino. Hoje, se a gente for parar para analisar neoplasias do trato gastrointestinal, o intestino é o sítio mais comum. O que tem de importante para a gente estar falando de neoplasias malignas do estômago? A grande maioria são adenocarcinomas, que são aqueles tumores que se originam do epitélio que reveste o órgão. 5% linfoma carcinoide e outros tipos. Quando eu falo de linfoma do trato gastrointestinal, o estômago é o sítio mais comum. Homens são mais acometidos. Aqui eu tenho alguns fatores predisponentes que são importantes. Cigarro e bebida, alimentos defumados e ricos em conservantes, então a dieta é importante. Dieta pobre em vitaminas e minerais, na verdade, é considerado um fator de risco para o desenvolvimento de malignidade de qualquer lesão do trato gastrointestinal. Alguns estudos relacionando o grupo sanguíneo do tipo A, classe socioeconômica baixa, por quê? Pela infecção pelo Helicobacter pylori, anemia perniciosa, não pro adenocarcinoma, mas pro tumor carcinoide, tá? Então, são alguns dos fatores de risco. É um tumor bastante frequente no mundo, a gente sabe que em alguns países asiáticos, o rastreio das neoplasias malignas de estômago acontece como a gente faz o rastreio aqui das lesões de mama, do exame preventivo do colo uterino, e do exame de próstata, que aqui no Brasil a gente tem. Nesses países asiáticos, principalmente Coreia, Japão e China, eles fazem esse rastreio anual através de endoscopia para tentar identificar essas neoplasias malignas do estômago de uma maneira precoce. Por quê? Quanto mais precoce a gente conseguir diagnosticar esse tipo de lesão, melhor é para o paciente, tá? Menor o risco das complicações e menor a gravidade dessa doença. A localização mais comum dos tumores de estômago é no antro, e é para a gente lembrar que o antro é o local mais comum da gente estar encontrando Helicobacter pylori também. Esse paciente vai apresentar os desconfortos gástricos que a gente vê no tipo de lesão do gastrointestinal, pode apresentar vômitos, pode apresentar melena, pode apresentar emagrecimento, desconforto, náusea, e algumas vezes até a massa palpável. Então, esses sintomas todos que ficam englobados dentro de desconforto do trato gastrointestinal, principalmente alto, né? Trato gastrointestinal alto, a sintomatologia pode ser bem parecida. Em relação à carcinogênese gástrica, a gente tem que pensar naquela que é relacionada ao Helicobacter pylori. Então, infecção pelo Helicobacter pylori leva a uma gastrite crônica com atrofia e metaplasia intestinal. Posso, se persistir a infecção ou os fatores associados, ter o desenvolvimento de uma displasia e o adenocarcinoma. Alguns dos tumores do trato do estômago vêm por essa linha de desenvolvimento, tá? Entre as classificações que a gente tem para os adenocarcinomas gástricos, a gente pode classificar de acordo com o aspecto macroscópico. Essa classificação macroscópica que a gente dá para o adenocarcinoma gástrico é chamada de classificação de Borman, tá? A classificação que divide microscopicamente em tipo intestinal e tipo difuso é chamada de classificação de Lohan. E existe uma classificação segundo a penetração na parede, que ele é dividido em câncer gástrico precoce e câncer gástrico avançado. Tá? O câncer gástrico precoce, nessa imagem a gente consegue ver bem, ele fica confinado à primeira camada mucosa e submucosa.
E o câncer gástrico avançado, ele passa da submucosa e infiltra mais na parede. Isso é muito importante porque o prognóstico desses dois tipos, né, precoce e avançado, é bastante diferente. Quando você identifica uma lesão nesse estágio precoce, a sobrevida do paciente, a chance dele ter cura e dele ficar melhor dessa lesão é muito maior. Então, é importante a gente estar diagnosticando. A classificação, de acordo com Bormann, divide essas lesões em vegetante ou polipóide, ulcerada, úlcero infiltrativo e infiltrativo. Esse quarto e último tipo aqui, que é o tipo infiltrativo, a gente chama de limite plástica, tá? Que é um estômago que está completamente tomado pelo tumor. Não tem imagem aqui, mas eu vou ter mais para frente. Em relação ao tumor, ele pode formar glândulas, assim como o tumor do esôfago. O adenocarcinoma que forma glândulas, a gente chama de padrão intestinal. O adenocarcinoma que tem aquelas células isoladas, como a gente viu no esôfago, que são aquelas células em anel de Synnet, a gente vai chamar de tipo difuso. Isso é em relação à diferenciação do tumor. A gente sabe o quê? O que vocês viram na aula de neoplasia do quarto período? Em relação à diferenciação. Quando eu tenho um tumor e eu analiso ele microscopicamente, quanto mais parecido com o epitélio que deu origem, menos agressivo é esse tumor. O que diz uma lesão ser mais agressiva? Ela tem uma modificação na constituição dela e ela vai ficando cada vez mais diferente do normal. As lesões que são indiferenciadas ou com uma grande anaplasia são aquelas lesões que são completamente diferentes do epitélio original. Então, se elas são muito diferentes, elas são lesões de extrema agressividade, porque elas não se parecem com as células normais. Então, elas não se parecem com o que a gente tem no nosso organismo. Elas são extremamente atípicas. Essas lesões gástricas, elas podem ser polipóides, ulceradas ou ulcerovegetantes. Aqui a gente vê uma lesão do tipo vegetante, uma lesão que é circundada por esse halo de hemorragia. Todas essas áreas que ficam macias aqui na superfície do tumor são áreas de necrose. Por que a gente encontra, quando a gente vê um tumor assim, maior, por que é comum a gente estar encontrando essas áreas de necrose tão exuberantes? Vocês sabem por que isso acontece? Por que é tão comum a gente encontrar necrose? Exatamente, porque essas lesões elas crescem rápido e não dá tempo da vascularização suprir esse tumor. Então, essas células não vão conseguir ser vascularizadas o suficiente. Então, essas células tendem a morrer. O crescimento rápido, que é visto principalmente em lesões mais agressivas, não dá tempo da gente ter uma neovascularização. Como é que eu poderia descrever essa lesão? Aqui, eu não tenho uma lesão vegetante. Essa lesão que faz essa depressão na parede é chamada de lesão o quê? Como é que você poderia descrever macroscopicamente? Como é que a gente pode descrever essa lesão na parede gástrica? Ulcerada? Ulcerada, depressiva, escavada. Então, se vocês estiverem vendo alguma descrição desse tipo, ulceração, depressão, uma lesão, pode ser até com áreas planas, aqui você vê o quê? O que chama mais atenção? Esses bordos que a gente consegue identificar que existe uma lesão aqui. Você consegue ver preguiamento? Não, nessa área do estômago, uma das primeiras coisas que aconteceu foi a cessação do preguiamento gástrico. O preguiamento é a anatomia do órgão. E aqui a gente vê que isso não está mais acontecendo. Houve uma mudança epitelial considerável, eu perdi o preguiamento gástrico e eu estou fazendo uma ulceração, uma depressão da superfície. Essa é a lesão que está sendo descrita, tá? Que vai ser descrita. E essa lesão gástrica, como é que a gente poderia descrever? Qual que é o aspecto dela? Esse centro dela está completamente necrótico. Como é que a gente descreveria o aspecto dessa lesão? Lesão o quê? Qual o aspecto macroscópico dessa lesão? Ulcerada, sim, mas ela tem os bordos o quê? Elevados. Como ulcerada está certo, mas essa lesão eu também posso descrever ela como úlcero vegetante.
E existe uma outra coisa que a gente chama atenção nessa imagem. O que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso? Um pólipo, não? Hã? Eu não Um vi. pólipo, uma vegetação, alguma coisa assim. Isso é um linfonodo comprometido pelo tumor. Isso é o tumor já dando metástase para esse linfonodo. Essa gordura aqui é o que a gente chama de quê? Que é o omento, né? O epíplon, tá? Que sai junto com a peça. Então, aqui eu tenho gordura da pequena curvatura e desse lado gordura da grande curvatura, que vem associada com essa gordura toda aqui. Tá bom? E aqui eu tenho o comprometimento de um linfonodo da pequena curvatura. O padrão difuso, que é aquele... Nas necroses, quais as complicações que estão associadas? Não existe especificação para isso. A necrose é uma morte tecidual. Então, o tumor, ele morre naquela parte, mas ele está proliferando em outra, tá? O que você pode estar encontrando, uma das complicações da necrose é que tem o processo inflamatório associado. Nesse tipo de tumor, que está nesse aspecto, você pode fazer colônia de bactérias, né? Você pode fazer infecção bacteriana associada. Em qualquer lugar que tem esse tumor, pelas células inflamatórias, debris, né, célula morta, você pode fazer colonização associada, tá? Chama atenção em relação aos adenocarcinomas gástricos, aquele que tem o padrão difuso, que é aquele que tem as células em anel de Sinnett. Esse tipo de câncer, que tem uma incidência igual entre os sexos, é visto em pacientes de 50 anos ou menos. Esse é o tipo de tumor que às vezes a gente encontra em pacientes de 30 e poucos anos, eu já vi algumas vezes, tá? Esse tipo de tumor não apresenta lesão precursora e esse tipo de tumor aparece por conta de uma alteração, tá? Uma mutação no gene que codifica essa proteína aqui chamada E-caderina, tá? Esse tipo de adenocarcinoma gástrico difuso ou aquele que contém células em anel de Sinnett é um tipo de tumor que é visto em pacientes mais novos e que não tem lesão precursora, é um tipo de tumor agressivo. Aí entra naqueles tipos de tumoração onde a gente encontra mutação genética associada, tá? Esse tipo de tumor, que é esse com células em anel de Sinnett, que é o pouco diferenciado, ele vai dar um aspecto macroscópico que a gente descreve como estômago em bolsa de couro. O professor Falcão descreve assim, é como ele fala dessa peça, e é como está na literatura. Esse tipo de tumor, ele acomete, ele infiltra toda a parede, a gente chama de linite plástica. Tá? Vocês vão estar vendo que esse tumor ele vai achatando, ele vai destruindo todo o pregueamento gástrico. O estômago ele vai diminuindo de tamanho e vai ficando extremamente rígido. Esse tumor ele compromete toda a extensão do órgão e toda a parede do órgão. O órgão fica completamente tomado pelo tumor. As paredes ficam extremamente duras e a única forma de você estar levando esse paciente à cirurgia é você fazendo a retirada toda do órgão, porque quando você olha, você não consegue delimitar uma lesão. Diferente desse tipo de lesão que você conseguiria fazer a excisão de uma parte dela, ou desse tipo de tumor que você consegue retirar uma parte do segmento gástrico, quando você tem uma lesão que está comprometendo toda a extensão da parede, você não consegue curar isso aqui cirurgicamente. Então, com uma excisão parcial cirúrgica, então você só consegue fazer a retirada toda do órgão, tá? Porque o órgão está todo comprometido pelo tumor. Então, essa imagem aqui é uma imagem de um estômago que está comprometido pelo tumor. A gente vê aqui a gente não vê o apagamento das pregas gástricas, mas a gente vê o endurecimento dessas pregas gástricas, uma diminuição do tamanho do órgão, um espessamento considerável da parede do órgão e todo o endurecimento do órgão. Esse tipo de imagem é vista e é chamado macroscopicamente de estômago com aspecto em bolsa de couro, microscopicamente linite plástica. Esse tipo de lesão é oriundo de uma mutação geralmente do gene da E-caderina, é visto em pacientes mais jovens e é um tipo de tumor que infiltra toda a extensão da parede gástrica. E na microscopia existe um tipo celular que é extremamente característico desse tumor, desse tipo de lesão, que são as células em anel de Sinnett.
células em anel de Sennett são células produtoras de mucina e são células de um adenocarcinoma gástrico pouco diferenciado. Essas são as células em anel de Sennett que a gente vai encontrar nesse tipo de tumor. É o mesmo tipo de célula que a gente poderia ter encontrado naquele tumor pouco diferenciado do esôfago, na transição esôfago-gástrica. Todas as vezes que a gente encontra células em anel de Sennett, significa que é uma limite plástica? Não, não significa. Você pode ter uma área do tipo intestinal com células em anel de Sennett. Nesse tipo, na limite plástica, ele é todo infiltrado pelas células em anel de Sennett. Mas elas não são patognomônicas desse tipo tumoral. Elas também podem ser vistas nas lesões mais bem diferenciadas como uma parte da lesão sendo menos diferenciada. Em relação à infiltração da parede, é isso que vocês precisam imaginar, essas lesões. Como eu tinha falado com vocês que podem dar metástases para o linfonodo, uma outra forma da lesão de qualquer órgão, né? Ela está se estendendo, uma pelos vasos sanguíneos, linfáticos, ou pelos nervos, ou através da infiltração da parede. Muita gente tem dificuldade de entender isso aqui. Então, aqui a gente tem a mucosa do órgão, né? O epitélio, aqui é a luz. O tumor ele pode crescer entrando aqui na parede, e quando ele chega aqui, qual é essa última camada aqui do tumor? Como chama essa camada? Serosa. O tumor, quando ele ultrapassa a serosa, ele está dentro da cavidade, ele está solto. Então, a possibilidade desse tumor espalhar para órgãos que estão próximos, ou ficar solto através do peritônio, pela gordura, e espalhar pelo abdômen do indivíduo, é muito grande. Então, uma das possibilidades de disseminação metastática é através da infiltração e do rompimento da parede, do limite anatômico de um órgão. Quando eu falo de adenocarcinoma gástrico, aqui eu tenho algumas manifestações. O sinal de Trousier, quando eu tenho esse linfonodo supraclavicular, é uma peculiaridade que pode estar sendo vista. Tá? A primeira manifestação, algumas vezes, é assim, lesões mais silenciosas. Existe, dentro de adenocarcinoma gástrico também, quando a gente estiver vendo a aula de ovário, eu vou mostrar isso de novo para vocês. Todas as vezes que eu tiver lesão bilateral de ovário, eu preciso pensar em lesão metastática. As lesões bilaterais do ovário, na maioria das vezes, são metastáticas. Isso não significa que eu não possa ter lesões primárias em ambos os ovários. Não, mas na maioria das vezes, elas são provenientes de metástase. Quando eu tenho metástases bilaterais, né, nos ovários, eu preciso investigar principalmente o sítio gastrointestinal. Qual o sítio que mais comumente dá metástases bilaterais para o ovário? Gastrointestinal. Dentro do gastrointestinal, o estômago é o mais comum. Quando eu tenho o tumor do estômago dando metástase para ambos os ovários, eu tenho o que a gente chama de tumor de Krukenberg, tá bom? O nódulo da irmã Maria José é esse nódulo periumbilical, que algumas vezes pode ser a manifestação do tumor gástrico. E a prateleira de Blumer a gente vai chamar quando tem esse depósito metastático na pelve, quando vai fazer toque retal ou toque vaginal no paciente, acaba vendo o endurecimento. São esses tumores gástricos que se espalham de uma maneira muito agressiva. O segundo e penúltimo tipo de tumor, eu trouxe para mostrar esse tumor para vocês, que cada vez mais a gente ouve falar dele. A gente fala GIST mesmo, a abreviação chama GIST, e a tradução, né, para essa sigla aí é tumor estromal gastrointestinal. Essas lesões, na maioria das vezes, têm um comportamento benigno, mas podem ser malignas também. Dentro do trato gastrointestinal, o estômago é o lugar mais comum, por isso que ele está na aula de estômago. Esse tumor se origina das células de Carral, que são células que são responsáveis pela contratura, são células que fazem impulsos neuromusculares, tá? Ele forma essa massa bem circunscrita. As lesões do tipo GIST são lesões bem circunscritas, bem delimitadas e de aspecto nodular.
Existe uma característica que é peculiar desse tipo de lesão, tá? Essa lesão, ela vai surgir dessas células que estão na camada muscular da mucosa, muscular própria ou submucosa. Quando a gente está falando de adenocarcinoma, que é o tumor mais comum do estômago, esse tumor surge de onde? Desse epitélio aqui, que está revestindo. Aqui, toda essa área de cima aqui, isso aqui é epitélio. Quando eu tenho adenocarcinoma, eu tenho um tumor que está surgindo daqui, desse epitélio que está revestindo. O giste não, ele vai surgir dessas células que estão abaixo do epitélio. Então, quando esse tumor cresce, ele vai crescer empurrando essa parte de cima, que é a mucosa, e empurrando essa parte de baixo, que é a serose. Então, uma das características é que ele é descrito como uma lesão submucosa. Ele não está nessa primeira camada. Essa primeira camada, ela está íntegra. Se eu fosse desenhar aqui, vamos imaginar o preguiamento gástrico. O adenocarcinoma, o tumor surge, eu vou botar aqui em vermelho. O adenocarcinoma surge daqui. Aqui é a luz. Ai, o que eu fiz? Acho que você só parou de compartilhar, professora. O adenocarcinoma surge daqui. Quando eu tenho aqui a luz, quando eu tenho o giste, ele surge daqui de baixo. Então, esse epitélio que está aqui, ele fica íntegro. E a lesão está surgindo aqui por baixo. Essa lesão empurra esse epitélio. Tá? Cresce e empurra, mas geralmente ele fica íntegro. Quando cresce muito, obviamente esse epitélio ele vai ficando impulsionado, ele vai esticando, ele pode romper, mas não é uma lesão que caracteristicamente surge dessas células, ela vem de baixo, tá? Vem de células de Carral que ficam aqui, ó, muscular da mucosa, muscular própria ou submucosa. Esse aqui é o nome do marcador imunistoquímico para esse tipo de tumor, que é característico. Se você tem um diagnóstico de giste, você precisa encontrar essa marcação imunistoquímica que chama c-KIT. Isso aqui é muito específico, não vou cobrar de vocês, obviamente, mas aqui nessa imagem dá para ver, ó, isso aqui é o quê? Epitélio. Olha as glândulas. Olha o tumor aqui embaixo, ele surge abaixo do epitélio. Se fosse um adenocarcinoma, a gente esperaria encontrar a lesão aonde? Aqui em cima. O adenocarcinoma, a gente esperaria encontrar a lesão aqui. Tá ok? Para finalizar, o último tipo de tumor, então a gente viu já adenocarcinoma, o giste, agora o linfoma malte, para finalizar, o estômago, dentro do trato gastrointestinal, é a sede, é o órgão mais comum para o desenvolvimento de linfomas. O linfoma malte, marquem sempre, porque quando fazem pergunta de linfoma é esse tipo aqui, qual é o tipo de célula, que é o linfoma de célula B, tá? É uma neoplasia linfóide associada à mucosa, tá? O malte é a mucosa associada, né? E saber qual que é a relação, qual que é a importância do diagnóstico do linfoma malte, saber que ele tem uma associação com a infecção pelo Helicobacter pylori. Como é que é tratado hoje o linfoma malte? Com o tratamento para a infecção pelo Helicobacter pylori. Então, fez o diagnóstico de linfoma malte, tem que ir para a imunistoquímica para a gente ver se é linfoma de células B, enfim, para classificar o linfoma. E depois faz-se o tratamento, quando ele é diagnosticado, o tratamento do Helicobacter pylori. Como é que você acompanha a regressão dessa doença? Através do Helicobacter pylori. Depois de um tempo do tratamento, você repete a endoscopia, procura a lesão novamente e você procura o Helicobacter pylori novamente. Assim, você consegue acompanhar a regressão da infecção pela bactéria. Endoscopicamente, essas lesões, essas áreas mais brancacentas no tecido gástrico. O infiltrado inflamatório, se é um linfoma, eu tenho o quê? Fazendo essa lesão? Infiltrado de linfócitos. Pessoal, esse era o conteúdo. Agora vamos ver umas questões de gastrite e de neoplasias gástricas, só para a gente estar recordando. A gastrite crônica autoimune, deixa eu abrir aqui as perguntas, porque eu já não sei mais aqui.
A gastrite crônica autoimune é mais comum em mulheres jovens e se associa à anemia perniciosa, que é secundária à deficiência de vitamina B12. Esse quadro leva à atrofia da mucosa cíntica com relativa rapidez, levando ao desaparecimento virtual das células parietais e principais e consequente acloridria. Nesse tipo de paciente, devemos estar alertas para o aumento da incidência de linfoma malte, tumor carcinoide gástrico, carcinoma de células escamosas ou giste. É isso aí. Tumor carcinoide gástrico. Esse tumor ele se origina de qual tipo celular? Quando eu tenho a anemia perniciosa, eu vou ter a perda das células principais e das células parietais e vou ter uma acloridria. E existe a proliferação de um tipo de célula que vai tentar compensar essa acloridria. Quais são essas células que proliferam? Células enterocromafin-like, são células neuroendócrinas, exatamente, e a proliferação dessas células em algum momento pode ser descoordenada, pode gerar uma hiperplasia, tá? Que é uma neoplasia benigna, tá? E depois existe a possibilidade dessa transformação virar um tumor carcinoide gástrico. Em relação ao linfoma malte, ele é um linfoma de células B ou de células T? É um linfoma de células B. E o linfoma malte, ele é associado com um tipo de infecção, que é considerado o fator causal desse desenvolvimento dessa malignidade. Qual que é a infecção relacionada com o linfoma malte? H. pylori. H. pylori. E o giste gástrico surge de qual célula? Quais células dão origem ao giste gástrico? Células de Cajal ou Carral. Essas células, elas não ficam no epitélio, são células que estão localizadas na submucosa ou na muscular. São células que fazem movimentos de origem, fazem impulsão, né? São células relacionadas por movimentação. Quanto aos linfomas malte gástricos, o que está correto? Originam-se das células de Carral, isso é certo ou errado? Antiácidos constituem um tratamento de escolha? A infecção pelo H. pylori está envolvida na sua gênese. Microscopicamente tem infiltrado neutrofílico denso na lâmina própria. Não, quem se origina das células de Carral é o giste. Antiácidos constituem o tratamento de escolha? Não sozinho, não é o antiácido, é o tratamento do Helicobacter pylori, que é feito com antibiótico, 2 tipos de antibiótico, 3 tipos de antibiótico. São 3 tipos de drogas que eu já não sei mais. Claritromicina, azitromicina, eu não sei mais. Microscopicamente, observa-se um infiltrado neutrofílico denso na lâmina própria. Qual que é o infiltrado que a gente encontra na lâmina própria quando a gente tem um linfoma? Qual é o tipo celular? Infiltrado linfocitário ou linfoplasmocitário, é mononuclear. Neutrofílico significa o quê? E quando a gente tem infiltrado neutrofílico, atividade inflamatória, processo inflamatório do tipo agudo. Paciente de mulher de 72 anos com perda de peso importante, submetida a endoscopia digestiva alta, na qual encontra-se uma lesão ulcerada de bordas elevadas de medindo 2 centímetros, 2,5. Foi para a cirurgia. No exame da peça, encontra-se uma lesão tumoral que compromete até a submucosa com formação de glândulas e envolvimento de linfonodos regionais. Qual o provável diagnóstico?
Mais alguém? É isso aí, Giovana. O diagnóstico é adenocarcinoma. Então, aqui fica o diagnóstico pela formação de glândulas. E qual é a classificação de lesão de acordo com a profundidade? A classificação da lesão de acordo com a profundidade pode ser o quê? Câncer gástrico precoce ou câncer gástrico avançado. O precoce é quando ele compromete até qual camada? E o avançado? Isso é o que vai diferenciar mucosa e submucosa. Existem outras classificações do câncer gástrico. Então, vamos lá. A classificação de Borman é de acordo com o aspecto macroscópico. Pode ser polipoide, vegetante, ulcerado ou infiltrativo, né? Úlcero infiltrativo ou infiltrativo. A classificação de Lohan, tipo intestinal e tipo difuso, sendo que o tipo difuso é aquele que tem as células em anel de Synnet. E classificação de acordo com a profundidade é câncer gástrico precoce ou avançado, sendo o precoce que compromete mucosa e submucosa e o avançado que compromete toda a parede. Que tipo de célula é essa? Célula em anel de Synnet. É uma célula que fala a favor de faz qual diagnóstico? Quando eu vejo uma célula em anel de Synnet, eu tenho certeza de qual diagnóstico? Se vocês estiverem vendo a descrição, presença de células em anel de Synnet, qual é o diagnóstico desse tumor? Adenocarcinoma é o diagnóstico. Exatamente, ele é pouco diferenciado, é uma lesão pouco diferenciada, não é indiferenciada, tá? É pouco. O diferenciado você não consegue dar nome para ela. No momento que você chama de adenocarcinoma, você conseguiu diferenciar, porque pelo menos ele se origina de glândula. Ele não é sempre difuso. Se você tiver só a célula em anel de Synnet, ele é um adenocarcinoma pouco, tipo difuso. Agora, você pode ter a célula em anel de Synnet junto com células de padrão intestinal. O que significa que, se você estiver vendo células em anel de Synnet, uma lesão toda com células em anel de Synnet, num estômago é um adenocarcinoma tipo difuso, de Lohan, uma lesão que vai formar aquele aspecto de limite plástica. Agora, a presença de células em anel de Synnet me permite fazer o diagnóstico de um adenocarcinoma, tá? Adenocarcinoma sempre. Se tem célula em anel de Synnet, se você tiver célula em anel de Synnet só num pedacinho da lesão, ela pode não ser toda pouco diferenciada. Agora, a presença de célula em anel de Synnet permite chamar de adenocarcinoma, tá? Eu acho que essa é a última. Qual que é o provável diagnóstico dessa lesão? Olha só, é uma lesão que está vindo por baixo da mucosa. Olha a mucosa íntegra aqui. Qual que é a lesão que vem por baixo e cresce empurrando a mucosa? Giste. Giste. Qual que é a tradução para isso aqui? Como é que é? Dessa sigla? Tumor estromal do trato gastrointestinal. Acho que essa é a última. Quando eu tenho perda das pregas da mucosa, que é um estômago com perda das pregas da mucosa, espessamento da parede, endurecimento da parede, qual que é o diagnóstico? Aspecto em bolsa de couro. Vocês me abandonaram e foram almoçar? Limite plástica. É isso aí, aspecto em bolsa de couro. Adenocarcinoma pouco diferenciado. Pessoal, alguma pergunta? Professora, Oi. a sua aula está um pouco diferente da aula do Falcão. É para a gente se basear em qual aula para a prova? Qual o conteúdo que o Falcão não deu? Ou deu e eu não dei? Não, para algumas coisas você falou mais do que ele, praticamente tudo, assim. Você pontuou algumas coisas que ele não pontuou, mas
Nada demais, assim, não é muita coisa não, mas só alguns pontos. Pode se basear pela minha. Pode se basear pela minha. Eu estou me lembrando da prova, mas tudo que tem na prova tem na minha aula. Ah, então tá. Você manda dele para o meu e-mail? Aham, acho que a gente tem aqui no... Manda. Ai, gente, que gracinha esse coração. Manda para o meu e-mail que eu vou ver o que eu não falei.